Olá! No programa de hoje, queremos tratar da evolução da verdadeira onda reacionária que tomou conta do país nos últimos dias, embalada pela iniciativa de setores ultradireitistas que resolveram intensificar a sua campanha de ataque às liberdades e direitos individuais. A campanha, iniciada com ataque ao apresentador Monark, do podcast Flow, acabou ganhando outros contornos, com a entrada em cena de vários outros elementos. O próprio Monark foi duramente atacado, acabou perdendo a sua posição de apresentador do programa e de sócio, né, do podcast que ele mesmo havia criado, por conta de uma iniciativa de setores ultradireitistas, reacionários, como verdadeiros cafetões, empresas ligadas aí ao setor de prostituição, elementos cuja fortuna, empresas vieram de grupos que colaboraram diretamente com o nazismo, não em abstrato, em palavras. O nazismo de Adolf Hitler, lá no século passado, como a Puma. Bom, e a campanha se intensificou com setores como a Rede Globo, a golpista e ultra-reacionária Rede Globo, procurando tirar vantagem, inclusive porque o programa apresentado por Monark vinha tendo grande repercussão e audiência, sendo o mais destacado ou um dos mais destacados do setor. Junto a essa onda reacionária, contra o apresentador que simplesmente anunciou, né, declarou a sua opinião sobre a liberdade, né, o direito que deveria existir de que grupos, na opinião dele, nazistas, pudessem se legalizar no Brasil. Isso num programa com a presença de 2 deputados federais, né, sendo que um deles, Kim Kataguiri, o pior fascista do MBL, passou a ser ameaçado, inclusive, de cassação do seu mandato. Bom, essa campanha, como dissemos, repercutiu na Globo, tem a participação de setores golpistas do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, e chegou a ganhar até mesmo o apoio, ora bolas, do presidente da República, o capitão fascista Jair Bolsonaro. Ele que, há pouco tempo atrás, se encontrou com representantes mesmo orgânicos do Partido Nazista em estruturação na Alemanha, procurou-se, se valendo da onda, criticar o nazismo, se dizer contra o nazismo, para daí passar também ao ataque à esquerda. Dizer que todas essas ideologias, supostas ideologias conservadoras, reacionárias, ou melhor, nas palavras do Bolsonaro, que pregam a violência, como o nazismo e o comunismo, deveriam ser proibidas e perseguidas. As palavras de Bolsonaro já começam a deixar mais claro quais são os reais objetivos de toda essa campanha. Por detrás do ataque à direita, a perseguição a setores secundários, ou da direita, ou que têm posições de defesa das liberdades individuais, das liberdades coletivas de setores da direita, como o próprio apresentador Monark, se prepara uma nova ofensiva contra a esquerda, contra Lula e contra o conjunto dos trabalhadores. É disso que se trata, né? Prova disso também é que vários outros setores da burguesia procuraram intensificar esse ataque. Até mesmo Renan Calheiros, ele, que foi relator da falida CPI da pandemia, que terminou, mais uma vez, em pizza. Agora, todos esses setores da burguesia procuram requentar, melhorar a sua imagem diante dessa situação. Bom, em meio a essa histeria, a essa enorme pressão de todos os setores da burguesia, essa verdadeira frente ampla a favor da caça às bruxas, para perseguir supostos nazistas que não têm nenhuma importância real, que não são os responsáveis, por exemplo, pela morte de mais de 650 mil brasileiros, que não comandam a polícia militar fascista, racista, assassina, que mata mais de 5 mil brasileiros por ano,
que não são os responsáveis pela situação de fome e miséria de milhões de brasileiros, numa política autenticamente nazista, em nome da perseguição a esses setores, se juntou a essa cruzada contra o nazismo, uma falsa cruzada, os setores da esquerda burguesa e pequeno-burguesa. Inclusive com ofensas dirigidas ao nosso partido, ao Partido da Causa Operária e até mesmo ao Glenn Greenwald, o jornalista que se pronunciou, como vários outros setores, na defesa dos direitos democráticos de monarca e de todos os cidadãos. O próprio Glenn chegou a ser acusado de nazista. Ele, que inclusive se pronunciou a respeito, dizendo que era uma situação impossível, né, de ser creditada diante do fato de que ele é judeu, além de ser um militante das causas dos direitos democráticos da população, homossexual, né, assumido e casado com um deputado que se elegeu pelo PSOL, parece agora estar no PDT, e que tem uma postura, né, totalmente contrária a essas posições reacionárias. Esse posicionamento histérico, né, de setores da esquerda se conjuga, né, com a ofensiva, acaba colocando água no moinho da ofensiva que setores direitistas, como destaquei, né, vale a pena destacar aí a iniciativa do deputado Eduardo Bolsonaro, o próprio filho do presidente da República, que vocês vão ver aí nessa imagem que nós separamos, que preparou, né, e está procurando fazer campanha de um projeto de lei de sua autoria que criminaliza, né, o nazismo e o comunismo. O nazismo é uma fachada, né, porque, obviamente, Eduardo Bolsonaro não pretende colocar na cadeia seu pai, que recebeu e se congratulou com nazistas de verdade. Não pretende colocar na cadeia nem criminalizar as empresas, né, que apoiaram todas as iniciativas ultra-reacionárias dos grupos fascistas que se lançaram na campanha pela derrubada de Dilma, pela prisão de Lula. É claro que a lei de Eduardo Bolsonaro e toda essa operação visa simplesmente abrir caminho para uma perseguição sem precedentes contra a esquerda. Atacar o candidato da esquerda e dos trabalhadores nas eleições, Luiz Inácio Lula da Silva, e promover um retrocesso ainda maior das condições de vida do povo brasileiro. O posicionamento da esquerda, da maioria da esquerda, diante dessa situação, deixa de lado todas as posições tradicionais dos revolucionários, dos marxistas, ao longo de toda a sua história. Por exemplo, deixam de lado o posicionamento de Lenin, que, dentre outras várias declarações, fez escrever no programa do Partido Operário Social Democrata Russo a defesa da liberdade ilimitada de consciência, palavra, imprensa, reunião, greve e associação. E deixou, em mais de uma oportunidade, claro que, de maneira nenhuma, os revolucionários podem se colocar ao lado da direita, dos setores reacionários, na cassação desses e de outros direitos individuais. Se opõe aos princípios apresentados, por exemplo, por Marx e Engels, que lutaram pela liberdade de imprensa, mesmo como assegurando o seguinte, que a liberdade de imprensa é uma coisa ótima. E dizia ele, mas há pessoas mais que abusam da fala para contar mentiras. O que vai se fazer? Vai se proibir as pessoas de falar? Né? Dizia Marx ainda que alguns abusam do cérebro para conspirar. O que vai se fazer? Vai se mandar degolar as pessoas que usam o cérebro nesse sentido? Abusam das mãos para roubar e dos pés para desertar, né? Chamando a atenção de que, obviamente, o fato de que as pessoas utilizem mal os seus sentidos, né, tenham posições diferenciadas, não devem ser perseguidos por ele. Por último, destaco a posição tradicional, né, de um grande revolucionário, Leon Trotsky, né, que colocou claramente que tratava-se de defender a liberdade de opinião de todos, inclusive dos nazistas. Né? E Trotsky não falava de maneira genérica ou abstrata, falava isso no momento da ascensão do nazismo.
né? E aí a gente destaca a frase dele: a classe operária nos países capitalistas, ameaçadas com sua própria escravidão, deve se colocar na defesa da liberdade para todas as tendências políticas, incluindo as de seus próprios inimigos irreconciliáveis. Essa é a posição tradicional da esquerda revolucionária, da esquerda marxista, que vem sendo abandonada por setores da esquerda, inclusive por alguns que se dizem marxistas e até trotskistas. Contra essa posição, chamamos a esquerda a romper com a frente ampla de colaboração com a política de caça às bruxas levada adiante pelos setores mais reacionários da direita. A romper com a frente com Bolsonaro, com a Globo, e se passar para o lado da defesa dos interesses dos trabalhadores e de todo o povo. Até porque, infelizmente, toda essa onda direitista vai acabar resultando numa ofensiva contra a própria esquerda e contra os trabalhadores. É preciso abrir os olhos, denunciar toda essa ofensiva e esclarecer, né, a perspectiva revolucionária, classista e democrática diante dessa situação. Um abraço e até o próximo programa.